tudo bem? Meu nome é Tainá Veloso, eu sou diretora da Estratégia Consultoria Tributária e esse é mais um Estratégia Education. Se você gostar do conteúdo, por favor, curte o nosso canal, ajude o nosso canal, porque a missão da Estratégia é ajudar o seu negócio a obter mais competitividade tributária e viabilizar tomadas de decisões mais estratégicas em relação aos impactos tributários. Experimente Estratégia. Expert por dentro, estratégica por inteiro. E vamos ao nosso tema desse Estratégia Education. Preparamos especialmente para você uma apresentação sobre como fazer revisões fiscais de ICMS e evitar riscos tributários. Afinal, assegurar o compliance também é um dos papéis da estratégia. O que nós vamos ver nesse vídeo? Nós vamos falar dos aspectos introdutórios, o que é uma revisão fiscal, como definir o escopo de uma revisão fiscal, a importância do checklist, qual é a periodicidade recomendada, a execução e como definir um plano de ação para você fazer uma revisão fiscal, tá? Então vamos lá, para começar aqui o nosso bate-papo, o que era uma revisão fiscal? Uma revisão fiscal nada mais é um projeto que tem ali um trabalho que tem como principal objetivo identificar potenciais inconsistências na sua apuração do ICMS, no registro das suas operações, na forma como você trata as suas operações, desde a forma como você emite os seus documentos fiscais, desde a forma como você trata aquela operação. Por exemplo, uma operação que é tratada como venda de mercadoria, mas na verdade é uma prestação de serviço. Uma operação triangular que está ali com uma perna onde a nota fiscal não está sendo emitida da forma correta. A revisão fiscal não é só para identificar problemas, pessoal, inconsistências. Ela também pode servir para mensurar oportunidades, Às vezes você levanta aí, você faz uma revisão fiscal e você identifica que você deixou de aproveitar aí um crédito, por exemplo, um ressarcimento de ICMS-ST, quando você faz vendas para outro estado de mercadorias que estão sujeitas à substituição tributária que já tiveram a sua retenção, Enfim, então, o projeto de revisão fiscal dentro da empresa, ele não serve só para apurar inconsistências, esse é o principal objetivo. Além disso, ele vai servir também para mensurar os riscos dessas inconsistências, Você vai mensurar ali o grau de relevância e o risco, Qual é o risco de efetivamente eu sofrer uma fiscalização, de sofrer uma penalidade, e aí sim eu posso tomar uma decisão mais estratégica. A partir do momento que eu identifiquei essa inconsistência, eu faço uma denúncia espontânea? É cabível a denúncia espontânea? Vale mais a pena eu aguardar uma fiscalização ou ingressar com uma medida judicial? Se eu vier a ser fiscalizado e ter contra a empresa lavrado um auto de infração, quais serão as chances de êxito aí na esfera administrativa e na esfera judicial? Então, o projeto de revisão fiscal, ele é uma figura importantíssima de um gestor de um modo geral e, sobretudo, em relação a um gestor tributário, tanto para levantar oportunidades como para mapear os riscos, e ter aí um constante controle, do que está acontecendo na área tributária da sua empresa. O primeiro ponto, que a gente considera o mais importante é a determinação do escopo desse trabalho de revisão fiscal. Qual que vai ser o período a ser revisado? Como nós sabemos, existe aí, a fiscalização pode te fiscalizar em relação aos últimos 5 anos. Então, você pode vir hoje fazer uma revisão fiscal dos últimos 5 anos. Ou também, você pode implementar a cultura da revisão fiscal na sua empresa e, por exemplo, a cada 2 anos, você faz a revisão fiscal ou uma vez por ano, porque aí você tem a possibilidade de ter o tempo de identificar e o tempo para tratar, para sanar aquele problema. Outra coisa que tem que ser levada em consideração quando você está preparando o trabalho é identificar se há ali uma operação em foco. Por que está sendo vislumbrado o fato de fazer ali naquele momento uma revisão fiscal? Qual que é a principal motivação? Vou dar um exemplo. A empresa está
prestes a ser vendida e a gente quer fazer uma revisão fiscal para identificar oportunidades ou inconsistências. Então, eu sei ali que eu vou passar um pente fino muito grande. Eu acabei de sofrer aí uma fiscalização que levantou um produto meu que está com uma alíquota incorreta de ICMS. Ok. Então, o meu foco maior aqui nesse projeto de revisão fiscal será o quê? Revisar os meus cadastros, verificar se a codificação, se as parametrizações no meu RP em relação à parte fiscal está correta. Então, dependendo do motivo, né, do que está motivando ali aquela revisão fiscal, o meu checklist pode ser preparado de forma diferente. Muito importante, então, também você definir quais são os estabelecimentos que são fiscalizados. Por exemplo, nós temos empresas que têm estabelecimentos em diferentes estados e cada estado vai ter a sua própria legislação. Às vezes, o mesmo assunto no estado de São Paulo vai ter um risco se você, por exemplo, for questionado em relação ao que é lá a posição do fisco do estado do Ceará. Então, é importante você definir, então, quais serão esses estabelecimentos a fim de delimitar ali qual que vai ser a legislação aplicável, né? E na hora que você for elaborar ali o seu checklist, o que é o checklist? O checklist, nós aqui na Stratexa preparamos, existe, lógico, um documento padrão, mas de acordo com o cliente, com o ramo de atuação, a gente vai modificando este checklist. O checklist são todos os pontos que serão analisados, todos os cruzamentos que serão feitos, né? Vou dar um exemplo para vocês. A empresa está aplicando corretamente a base de cálculo do ICMS? A empresa está aplicando corretamente a alíquota aplicável nas operações de importação? A empresa está entregando o SIAP? Se não está, por quê? E aí você vai montando um checklist com todas essas perguntas e todos os cruzamentos que você gostaria de ter aí analisado na revisão fiscal. Depois que você faz aí esse checklist, uma coisa que a gente gosta aqui de fazer bastante, quando a gente começa o trabalho inicial, que a gente dá uma olhada, a gente conhece a operação do cliente, o volume de operação do cliente, a gente passa a selecionar alguns documentos fiscais por amostragem, né? Para entender ali, separar os documentos fiscais para olhar pelo menos ali os principais operações dele. Uma coisa é analisar os livros fiscais, outra coisa é você pegar os documentos fiscais e ver de fato se eles estão ali refletidos corretamente no livro fiscal. Então, minha dica é selecionar uma boa amostragem, né? Seja por volume de documento, seja por valor ali do documento fiscal. Isso vai garantir a qualidade do seu trabalho de revisão fiscal. Bom, outra coisa importante é você determinar quem que vai executar esse trabalho de revisão fiscal. Vai ser realizado por uma equipe interna? Vai ser contratado um terceiro, né? Uma empresa de consultoria, por exemplo, a Stratexa, enfim. O que acontece? É importante a empresa ter como objetivo, definir qual que é o objetivo. De fato, o trabalho pode também ser realizado por uma equipe interna, mas a gente sabe o volume de horas que um trabalho desse costuma gerar. E normalmente a gente não tem aí pessoas internamente com tempo disponível para esse tipo de atividade, né? Então, é importante você definir aí. E outra coisa também, que normalmente a equipe interna, ela não vai analisar com tanta imparcialidade aqueles pontos, afinal, né, foi a própria equipe que preparou ali, né, as obrigações acessórias, a apuração do ICMS. Já falamos aqui da definição da periodicidade, mas eu reforço aqui a importância de você definir uma periodicidade de realização das revisões fiscais que sejam ali adequadas para a realidade da empresa. Então, isso vai depender muito do tamanho da empresa, né? Dos recursos que vocês têm disponíveis. Então, porque, por exemplo, se você vai fazer de uma vez os 5 anos, o custo de um serviço desse vai ser 1. Não, eu vou pegar só 2 anos agora. A minha necessidade emergencial é para os últimos 2 anos. O custo vai ser menor. Então, isso faz parte do plano estratégico também de você definir, né? E também lembrar que você, além disso, vai ter que ter tempo ali para você sanear esses problemas, para você analisar esses problemas e tomar aí a melhor decisão, a decisão mais estratégica. E por fim, nós temos o plano de ação.
De nada adianta você fazer um bom trabalho de revisão fiscal, encontrar diversas inconsistências e oportunidades, mas não tratar esses pontos, né? Como eu vou tratar esses pontos? Qual é o grau de relevância desses pontos identificados? Quais são as ações que serão tomadas? Vai ser ingressado com alguma medida judicial? Não vai? Vai ser pedido um parecer legal um pouco mais aprofundado daquela questão? Quem será a pessoa responsável por implementar, por tratar aquela inconsistência? Como será feito esse acompanhamento? Qual será o prazo de implementação, né, desse projeto aí que vai sanear esses problemas? E, muito importante também, para você fechar o ciclo, qual que vai ser o prazo da próxima revisão fiscal? Um problema que a gente acaba identificando muitas vezes nos clientes é feito o trabalho de revisão fiscal, entrega-se o relatório, mas internamente acaba não tendo alguém para dar aí o direcionamento para sanear esses problemas, né, da melhor forma possível, tá? A gente espera que esse conteúdo tenha ajudado você, tenha dado aí uma luz, tá? Se você ainda tem dúvidas de como fazer revisões fiscais, não se preocupe, a Extratexia vai te ajudar nessa jornada. Ouça nosso Extracast, né, lá no Spotify, leia nossos artigos do blog, assista o Extratexia Education. Se você ainda ficou com alguma dúvida, coloca um comentário aí que nós vamos responder para você. Gostou do tema? Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Toda semana tem vídeos novos no Extratexia Education.